Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém? A você que tem acompanhado a Igreja Central de Americana pelo canal do YouTube, você também seja bem-vindo, seja abençoado e que as bênçãos de Deus recaia sobre você também. Amém? Nessa noite nós vamos meditar um pouco sobre a oração. Nós não vamos esgotar o assunto, pois é algo tremendo, né? Estudo para uma vida toda, né? Louvado seja Deus. Mas nós vamos meditar em alguns pontos e vamos refletirmos sobre o que é a oração. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o verso 6. Filipenses, capítulo 4, o verso 6. Mais uma vez eu convido você a curvar a sua fronte e vamos falar novamente com Deus. Bom Pai, Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo privilégio de podermos estudar a sua palavra livremente, ó Pai. Obrigado por podermos ter tempo para ouvir a sua voz, aprender de Ti. Pedimos a iluminação do Seu Santo Espírito, à nossa mente, ao nosso coração, em todo o nosso ser, que possamos ser instruídos, que possamos entender, aceitar e pôr em prática em nosso viver. Perdoa os nossos pecados, oramos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém. Filipenses, capítulo 4, o verso 6, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo entra num ponto aqui, irmãos, que o que nos deixa ansioso? São tantas coisas, né? Muitas vezes até coisas boas nos deixam o quê? Ansioso. Você vai viajar, seja viagem de férias para descansar. E como que a gente fica? Fica ansioso. E o oposto? Quando as coisas estão dando errado. Isso nos deixa o quê? Ansiosos. O que dizer de enfermidades? O que dizer quando fazemos algo errado? Aquilo nos preocupa, aquilo nos tira a paz. E Paulo vai dizer o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Em quê? Em tudo. Seja nas coisas boas, seja nos problemas, seja nos nossos erros. Sejam conhecidas diante de quem? De Deus. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Por que ações de graça? Pode estar o maior problema que estejamos passando, seja ele qual for. Temos motivo para agradecer, sim ou não? Ainda que pior que seja, estamos o quê? Vivos. Em Deus nós encontramos o quê? Amparo, esperança, certeza de que o sofrimento, por pior que ele possa ser, ele terá fim. Em outras palavras, vamos ter sempre algo para agradecer a Deus. Ainda que situações terríveis possamos passar. E aí podemos perguntar assim, bom, como definir oração? Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Nós podemos definir algumas
não gosto de falar tipos, mas alguns meios da oração. É oração de gratidão e de louvor. É aquela que você conversa com Deus, reconhece como todo-poderoso, mantenedor. Você agradece por tudo que Ele faz a você, por tudo que Ele te concede, pela proteção. Aí tem a oração do quê? Da confissão. Irmãos, essa é a mais difícil, não é? É quando erramos. O meu coração é pecaminoso. E muitas vezes quando eu erro, o que eu quero fazer? Mostrar ou esconder? Esconder. E esse reconhecimento, essa oração de confissão, é onde nós vamos a Deus buscando o quê? Perdão. É reconhecimento que eu sou pecador, que eu pequei. E também temos a oração de comunhão. É qual? Aquela que ao levantar, você agradece, você pede para que Deus esteja junto com você, você clama pelo Espírito Santo em sua vida, você clama por fé, sabedoria, discernimento. Essa oração desenvolve o quê? Companheirismo com Deus. Essa oração desenvolve o quê? Dependência de Deus. Quem somos nós? Quem sou eu? A Bíblia apresenta que o ser humano não passa do quê? De um vapor. Fala que é pó. Quem é Deus? Todo-poderoso, mantenedor, criador de todas as coisas. Mas também é o quê? Amor. Nosso Salvador. E almeja estar conosco quando? Por toda a eternidade. Aí temos a oração intercessória. É quando oramos uns pelos outros. Oramos para que as coisas vá bem pelo nosso próximo. Muitas vezes até por pessoas que não conhecemos. É quando oramos quando alguém se encontra enfermo, alguém se encontra por problemas. E a oração da petição é quando oramos por nós mesmos. Quando clamamos, Senhor, olha, eu não estou me sentindo bem, alguma coisa está me incomodando, está me tirando a paz. Senhor, eu abri a Bíblia e não... parece que está um vazio. É a oração que você... Senhor, me ajude. Perceba, em todos os momentos, em tudo devemos fazer o quê? Levar a Deus. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Ellen White, ela faz uma definição assim muito forte sobre a oração. No livro Testemunhos, volume 5, página 161, na edição em inglês, ela diz assim, ó: não há substituto para a oração. Ou oramos, ou morreremos. Nenhum ser humano será maior do que sua vida de oração. Isso é muito profundo, irmãos. Quando Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, fala assim, orai sem cessar. O que Paulo está dizendo ali? Paulo está dizendo que nós devemos ter o senso de estar constantemente na presença de quem? De Deus. Está fazendo o quê? Momento de recreação. Pensamento a Deus, em oração. Está trabalhando. União com Deus. Ah, eu vou parar. Não. Vai ter um exemplo. Você está dirigindo. Você vai fazer o quê? Vai fechar os olhos? Não. Mas a sua mente
Eu estou indo ao trabalho. Senhor, me acompanhe. Esse exercício, esse senso muitas vezes para nós é o quê? Se torna muitas vezes difícil, porque nós olhamos muitas vezes assim, tenho tantos afazeres. Perceba, o ministério de Jesus, ele foi o quê? Do monte da oração para as multidões. Os discípulos podiam até estar dormindo. Jesus passava quanto tempo da noite? Muitas vezes toda noite em oração. Alguns pontos eu quero ver aqui com os irmãos. O Prêmio Nobel de Fisiologia, Dr. Alex Carrel, define a oração é uma força tão real como a gravidade terrestre. Robert Badenas diz assim, a oração não é uma tentativa de manipular a Deus, nem é designada a levá-lo a mudar de ideia fazendo nossa vontade. A oração é nosso empenho em entender sua vontade e nos oferecer a seu serviço. Perceba, a oração é um dos meios do qual nós nos relacionamos com Deus. Não tem aquela pessoa que você, aquele amigo, aquele familiar que você gosta de sentar e o quê? Conversar. E quanto tempo a gente muitas vezes conversa com aquelas pessoas que nós gostamos? Muito tempo. Esse relacionamento temos que ter com Deus. A palavra de Deus está repleta de homens que oraram por inúmeras situações. O servo de Abraão, quando vai em busca de uma esposa para Isaac, ele sabia quem que ele ia encontrar? Não. Mas ele ora a Deus. Para quê? Para que Deus mostrasse. E Deus age de uma forma assim, tão maravilhosa. Será que Deus mudou? Não. Mas muitas vezes eu e você, nós nos distraímos com outras coisas e há uma negligência da oração. Como deve ser feita a oração? Ellen Goldwhite, no livro Caminho a Cristo, página 90, define assim, oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tomar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Amém? Talvez você possa olhar para muitas coisas e dizer assim, bom, quais palavras eu devo falar a Deus? Livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White diz assim, Desejado de Todas as Nações, página 667. Toda sincera oração é ouvida no céu. Quantas? Toda. Qual que é a importância? Que ela seja sincera. Não está dizendo de palavras. Não está dizendo de meios. Quando Jonas estava onde? No ventre? Da onde? Do peixe. O que ele fez? Ele clamou a Deus. Deus o ouviu. Sansão, depois de uma vida totalmente o quê? De desobediência. Que oração que ele faz? Senhor, lembra de mim mais uma vez. E quando você lê o contexto, parece que Sansão quer vingança, mas Deus usa ainda que aquela situação para o quê? Para que seus propósitos se cumpram na vida de Sansão. O ladrão na cruz, quando estava como?
recebendo a consequência das suas escolhas. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sinceridade. Abra o seu coração a Deus. Quando nós vamos para os Salmos, talvez você possa se chocar. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Esse salmo tem por título Deus onisciente e onipotente. O verso 1, 2 e 3, até o 4, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 2, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras aonde? Os meus pensamentos. Tem como esconder alguma coisa de Deus? Não. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E tem uma parte desse Salmos, irmãos, que por muito tempo, eu confesso, eu me incomodava. Vá para o verso 19. Do Salmo 139. O que diz aí? Tomar, ó Deus, desses cabos a quem? Do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Verso 20. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomina os que contra ti se levantam? Aborreço-os com quê? Com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está desejando mal para os outros? O contexto do salmista, ele tem um relacionamento tamanho com Deus, que dessas pessoas ele o quê? Ele se afasta. E ele clama que a justiça de Deus seja feita. Não é ele que está querendo, olha, eu vou fazer. Não. A confiança é na justiça de Deus. E o salmista fala isso na oração. Ele está abrindo o coração dele. Olha, isso tem me incomodado. Senhor, eu não quero escolher esse caminho. Esse ódio não é das pessoas, irmãos. O contexto aqui, quando nós vamos para... significa que o salmista se separou dele e de seus caminhos maus. Não se trata do ódio emocional a uma pessoa, mas de uma repulsa ao mal e aos perversos, a quem o próprio Deus rejeitou por suas atitudes erradas, seu estilo de vida obstinado e sua vida rebelde. Quando nós vamos ver na Bíblia, irmãos, nós vamos ver muitas pessoas se separando de alguns locais. Por quê? Não é que ele tem ódio das pessoas, mas as escolhas das quais acabam afetando as outras pessoas. E conclui o capítulo de que forma? 139. Sonda-me, ó Deus, verso 23. Capítulo 139, Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o quê? O meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha como ele conclui os Salmos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a sua e a minha oração enquanto estivermos nesse mundo de pecado. É fácil? Não. Por quê?
Lembra das orações? Gratidão e louvor, oração de confissão, oração de comunhão, oração intercessória, oração de petição. Em outras palavras, temos inúmeros motivos para falarmos com Deus. Antes de estudarmos a palavra de Deus, eu gosto de estudar a Bíblia, não a faça sem o quê? Em humildade. Pedir que Deus o quê? Dirija sua mente. Ao sair, peça a Deus a proteção divina. Ao fazer alguma escolha, Senhor, me ajude a o que fazer. Em todos os momentos, esteja o quê? O senso de estar na presença de Deus. Há um belo poema de Tiago Montgomery. Ele dá 12 definições de oração. Um sincero desejo, muitas vezes inaudível. Um fogo oculto. Um suspiro. Uma lágrima. Um olhar ao alto para Deus. O simples balbuciar de uma criança. O brado do filho pródigo. A respiração da alma. O revigorante ar da montanha. A senda do moribundo. A chave para o céu. O caminho para Cristo. Em um mundo que tantas coisas nos preocupam, em um mundo onde tantas coisas nos tiram a paz, em um mundo onde vemos tanto sofrimento, para onde eu e você temos ido? Quando Jesus se despediu dos discípulos, ele vai dando ênfase. Jesus falou para eles assim: olha, vocês vão passar por muitas dificuldades. Estou parafraseando. 12 homens. Um abandonou, um o traiu, depois foi escolhido outro. Mas o desafio deles era imenso. Assim como o desafio meu e seu não é também pequeno, é imenso. Aqueles homens podiam desistir de tudo, mas Jesus disse para eles o quê? Vocês passarão por aflições, tenham bom ânimo. Mas Jesus disse uma coisa para eles assim, ó: deixo-vos o quê? A minha paz. Vá lá em Filipenses, que nós lemos, primeiro verso, Filipenses 4, verso 6. Tem você passado por dificuldades? Por lutas? Tem feito da oração um instrumento que te aproxima de Deus? Que fortalece o relacionamento com Deus? O que você pode fazer para melhorá-lo? O que você pode fazer para orar mais? Passar mais tempo em comunhão com Deus? Filipenses capítulo 4, verso 6 diz o quê? Mais uma vez: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha só o que diz o verso 7. Está passando por dificuldade? Vendo tragédias? Passando por tragédias? Ansioso até pelos momentos alegres? O que diz o verso 7? E a paz de quem? De Deus, que excede todo entendimento. Vai fazer o quê? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa paz você busque a cada instante.
seja pela oração de gratidão, seja pela oração de comunhão, seja pela oração de confissão, seja pela oração em busca de perdão, mas que você e eu oremos, e que essa paz que excede todo entendimento, guarde o seu, o meu, a sua mente e a minha mente, em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Querido Deus, Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por encontrarmos na sua palavra orientações para que, ainda neste mundo de pecado, possamos estar ligados ao Senhor, ó Pai. Senhor Deus, que o seu Santo Espírito nos incomode, ó Pai, a buscar e falar a Ti mais e mais em oração, ó Pai. Em relacionarmos com o Senhor, pela oração, pelo estudo da sua palavra, ainda que seja contrária à nossa natureza, ó Pai, mas que possamos a cada dia desenvolver esse hábito e que se torne prazeroso, alegre, constantemente, ó Pai, seja qual for a situação, nós possamos buscar a Ti em oração, buscarmos uma plena comunhão com o Senhor, ó Pai, e que a cada dia, ó Pai, a paz que excede todo o entendimento possa guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, ó Pai. Derrama as suas bênçãos, ó Pai, sobre todos aqueles que estão aqui presentes, sobre os que estão assistindo pelo canal da igreja, Pai, Central de Americana. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre eles também, ó Pai. A cada pedido, a cada agradecimento, que o Senhor atente e responda segundo a sua santa e bendita vontade, ó Pai. Dá-nos o seu perdão, nos purifique de toda injustiça, dá-nos a sua paz, dá-nos sabedoria e fé em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém.